Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do Livro da Esperança, Supercultura. Graças te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e pequeninos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espantei, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Capítulo 7, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes, estabeleceu os engenhos que as arrasam, levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que, em tempo breve, transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e de quando em quando lhes superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço nos albores do astronáutico e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilhemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma, e nesse sentido vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou acima de tudo a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Título de hoje, Supercultura. Vem falar principalmente da asa da inteligência. E a gente tem essa informação dos espíritos, que todos nós, como espíritos simples e ignorantes que fomos criados, saímos da mão do Criador um dia, a primeira asa que a gente acaba desenvolvendo é sempre a asa da inteligência. Então o que acontece? A fome vem, eu vou querer saciar a fome de qualquer maneira. E para isso eu vou inclusive cometer iniquidade, vou matar, vou fazer guerra no primeiro momento, enquanto eu estou vivendo aquela vida bem primitiva ainda. Quando a lei de causa e efeito convida a gente a ver as consequências daquilo que a gente praticou, aí a gente começa, para fugir do sofrimento, a gente começa a buscar a vida moral, que vai ser o quê? A vida moral vai ser a vida de preocupação com o próximo, né, de preocupação com o sofrimento, com o sentimento de não desejar ao próximo aquilo que a gente não deseja para a gente mesmo. Mas no primeiro momento, naturalmente, todos nós aprendemos a desenvolver a inteligência primeiro, né? E quando a gente usa a inteligência, é também normal no processo educativo que a inteligência seja usada de maneira egoísta, de maneira, visando o nosso interesse mais imediato. E o que acontece com a nossa sociedade hoje? Tem um texto no Evangelho que fala que a grande virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E quando ele fala em atividade intelectual, ele falou assim, eu não estou nem falando a intelectualidade individual, não. Estou falando aquela que é coletiva, que aproveita para todo mundo. Qual é a grande virtude? Hoje nós temos grandes inventos tecnológicos que são utilizados por todos e que já estão ao alcance de todos. Mesmo que não chegue imediatamente, vai chegando aos poucos. O telefone celular hoje. Hoje todo mundo tem um telefone celular, tem facilidade de ter um telefone celular. Então essa é a grande virtude da nossa geração, mas o grande vício, o grande problema da nossa geração é a indiferença moral. Então, indiferença moral, a asa da moralidade não está sendo levada em consideração. Então, quando você vê o Emmanuel aqui falar de
A supercultura construiu cidades imponentes, mas ao mesmo tempo criou os engenhos que as arrasam de vez em quando. Levantou embarcações, mas ao mesmo tempo criou o torpedo para poder destruir a embarcação. Estruturou asas metálicas, né, que foi o avião, e daqui a pouco fez o avião também como bombardeio. Pô, criou máquinas maravilhosas para o nosso bem-estar através da inteligência, e, no entanto, muita gente começou a se entregar ao ócio, e o ócio, junto com o ócio, vem a obsessão. Porque mente vazia é a oficina do obsessor, não tem para onde correr isso. Depois criou hospitais maravilhosos, mas volta e meia os hospitais ficam lotados de pessoas feridas, que a própria sociedade faz isso. Criou técnicas de cirurgia maravilhosas, para daqui a pouco usar a cirurgia para fazer aborto, para fazer outras coisas criminosas, tráfico de órgãos, enfim. Quer dizer, o Bonner vem mostrando para a gente usando a inteligência no primeiro momento, e no primeiro momento utilizando sem qualquer preocupação com o lado moral, apenas com aquela intenção de realmente de conhecer coisas novas, de pesquisar coisas novas. Né? Mas a gente vai aprendendo através da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que são a mesma coisa. A gente vai aprendendo o seguinte, que a lei de causa e efeito ela não falha e ela vai convidar a gente a reconstruir aquilo que a gente destruiu. Então é muito comum você ver nesses círculos de reencarnação aquela pessoa que inventou no laboratório uma determinada doença, no primeiro momento ele sofrer as consequências da doença também, ele pegar a doença e sentir os efeitos da doença, os efeitos que ele fez os outros sofrerem, para daqui a pouco ele mesmo começar a pesquisar desesperadamente a sua cura, para daqui a pouco também conseguir aliviar a sociedade daquilo que ele mesmo construiu. Então, primeiro a pessoa espia, passa aquele processo ainda de sofrimento decorrente da sua atitude, para depois ser obrigado a reparar também. E a gente vai perceber que tudo na evolução espiritual acaba sendo dessa maneira. Vem o arrependimento primeiro do lugar do que você fez, depois um período que você ainda sofre ainda as consequências do que você fez, até que você realmente consiga reparar o mal que você praticou. Então, Allan Kardec, quando está falando sobre a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, ele fala que o que está precisando para a gente é educação moral. O dia que a gente tiver uma preocupação de educação, não só educação intelectual, ele até fala no último texto desse capítulo, ele fala assim, não estou falando da educação intelectual das escolas, estou falando a educação moral, aquela que tem a preocupação de incutir hábitos. E ele fala que o verdadeiro processo educativo ele se observa quando a gente tem um conjunto de hábitos adquiridos. Hábitos adquiridos o quê? O hábito da oração, o hábito da comunhão com Deus, o hábito da leitura edificante, do estudo do Evangelho. Né? Conforme a gente vai pegando esses hábitos novos, a gente vai colocar como currículo certo. Eu tenho que estudar matemática, eu tenho que estudar física, eu tenho que estudar português, eu tenho que estudar história, geografia, essas matérias todas, mas tenho que ter um estudo moral também. E a moral do Cristo é a moral mais completa. O dia que a gente conseguir fazer isso com as nossas escolas, com os nossos alunos, e as escolas elas estão mais preocupadas com o estudo intelectual. Então, o mais aconselhável é que a gente consiga estar criando essa disciplina do estudo moral dentro do nosso lar, através do culto no lar, através até mesmo dessa aproximação maior entre pais e filhos, junto com o Evangelho do Cristo. Né? A gente precisa disso, precisa que iluminemos o raciocínio, mas sem descurar do sentimento. Tem que ter o raciocínio, mas tem que ter aqui, coração. Depois fala, burilemos o sentimento, sem desprezar o raciocínio também. Então, equilíbrio entre um e o outro. E ele fala para a gente, o Espiritismo restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. A gente tem que começar a aprender isso e fugir. Né? Como ele fala aqui, que a intelectualidade requintada entretece lauréis. Laurel é aquela folha que os vencedores das provas de Olimpíada colocavam, né? Junto com a medalha. Então a intelectualidade só quer entregar os lauréis, mas não consegue ainda frenar o poder das trevas, como está o texto. A gente precisa do estudo moral também.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.